Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre reposição populacional. Nós temos alguns incrementos, né? A gente chama de incremento aquilo que aumenta a população, as entradas na população. Na população de contribuintes, às vezes o ingresso na empresa está muito relacionado à entrada numa previdência complementar patrocinada, né? Mas é necessário a adesão ao plano, né? Mesmo nessa entidade de previdência complementar fechada, ou no caso de uma aberta ou não patrocinada, a gente tem a adesão do plano como o evento que marca muitas vezes a entrada no plano, né? E no RPPS, a entrada é automática com a entrada no serviço público. Então, se a gente quer investigar, por exemplo, a probabilidade de entrada a cada idade, sexo, ou quais as características das pessoas que entram naquele plano, a gente tem que investigar, por exemplo, como as pessoas entram numa determinada empresa, como elas decidem aderir a um plano de previdência aberta ou como elas ingressam no serviço público. E então fazer as inferências necessárias a respeito do nosso plano, certo? Na população de beneficiários, o incremento se dá por início de recebimento de benefício, ou seja, pela aposentadoria ou invalidez ou pela morte do titular, gerando aqui uma pensão aos dependentes. Quando a gente está trabalhando com reposição populacional, a gente deve pensar aí na população aberta. A população fechada é aquela que desconsidera a rotatividade e a reposição populacional. Ela é muito utilizada, né? Geralmente a gente faz cálculos com populações fechadas para apresentar o resultado atuarial. A gente está principalmente interessado nisso em planos capitalizados. Mas é necessário também, às vezes, considerar a população aberta, quando a gente tem a possibilidade de entrada de novos indivíduos. Isso a gente faz quando está interessado em fluxo de caixa ou, dependendo da situação, em um plano de repartição também. Os critérios para a reposição, eles também dependem da política de contratação da empresa, das características da população e dos mecanismos macroeconômicos, né? Depende aí de todo um contexto em que aquela população está inserida. Aqui nós temos agora alguns resultados considerando a população fechada e a população aberta. Aqui nós temos a simulação de fluxo, um passo antes do fluxo de caixa, que seria os status dos indivíduos no decorrer do tempo, em uma população fechada e em uma população aberta, em um plano de RPPS com 250 servidores iniciais. Então, a gente tem aqui no tempo zero de simulação, 250 servidores iniciais, os ativos em uma população fechada vão só diminuindo no decorrer do tempo. Em compensação, o número de aposentados aumenta, depois diminui, porque esses aposentados também morrem no tempo, né? O número de cônjuges aumenta, tendo um pico aqui um pouco depois do pico do número de aposentados, também diminui depois no decorrer do tempo, porque esses indivíduos também vão morrendo, e a mesma coisa com inválidos e filhos beneficiários, certo? Em uma população aberta, a gente poderia simular essa população, a dinâmica dessa população de formas diferentes. Uma dessas possibilidades, por exemplo, é a constância no número de ativos. Então, esses ativos aqui que começaram com 250, em vez de diminuírem no decorrer do tempo, eles podem se manter constantes. Isso é uma das possibilidades para a simulação de população aberta, certo? E aí, deve-se fazer algumas premissas a respeito das características desses ativos. Então, quando uma pessoa que sai da atividade, quais são as características da pessoa que a substitui? Como que isso se dá? A substituição é imediata, ela é depois de algum tempo? Como que se dá isso naquela população para o plano que a gente está analisando? Então, uma série de premissas devem ser feitas para definir aqui como se dá a reposição dos ativos. Mas é interessante notar como que isso teria efeito no número de beneficiários. A gente tem aqui, por exemplo, no primeiro gráfico da população fechada, que o número de aposentados aumentava e depois diminuía, porque estes ativos se transformavam em aposentados, mas depois eles morriam. Quando a gente
gente tem um número de ativos constantes, o número de aposentados aumenta, mas não chega a diminuir. Ele continua aumentando aqui um pouquinho no decorrer do tempo, depois tendendo para uma estabilidade, como acontece nos seguintes casos também. Por que isso se dá? Bem, porque à medida que alguns aposentados morrem, outros entram substituindo os iniciais. De forma que há sempre uma reposição também dos aposentados, dos inválidos, dos cônjuges beneficiários e de todo o restante da população aqui desse plano. Então, o fato de reposição do ativo também implica meio que uma reposição aí dos beneficiários. Isso deve ser analisado no plano como um todo. Existem também alguns efeitos que podem ser sentidos no fluxo de caixa, no fundo, no resultado do fundo. Aqui nós temos a representação de um fundo de um plano que iniciou aqui no tempo zero, com zero, reserva matemática igual a zero, mas essa reserva aumentou no decorrer do tempo. A linha preta aqui representa o valor médio, a azul o intervalo de confiança e aqui as amarelas representam os extremos observados para um conjunto de simulações, certo? O que a gente geralmente faz, esse aqui é um modelo estocástico, mas em geral o que a gente faz são modelos determinísticos em que a gente observa só a linha preta para o valor do fundo ou a provisão matemática. Então, se o plano começou com nada, mas aqueles ativos iniciais, estes ativos iniciais contribuem no decorrer do tempo, então a provisão do fundo aumenta no decorrer do tempo. Só que, à medida que esses indivíduos saem da situação de atividade, deixando de contribuir, e outros passam a receber benefícios, este fundo também vai ter seu valor diminuído. Então, a provisão vai diminuindo até que chegue a zero se a gente está numa situação de equilíbrio atuarial. Quando a gente tem uma população aberta, com reposição da população, nós temos que o fundo ele vai sempre aumentando porque sempre tem gente contribuindo. Ele diminui o ritmo desse aumento com o aumento aqui da quantidade de indivíduos recebendo benefícios. Mas vocês podem perceber que há aqui uma tendência de aumento que depois vai vir aqui para uma estabilização. Mas nós temos uma dinâmica diferente da dinâmica que acontece em uma população fechada. Por isso que quando a gente está avaliando o equilíbrio atuarial, a gente considera uma população fechada. Porque essa população aberta, se algum dia for fechada, vai observar este mesmo comportamento de diminuição do fundo que foi observado aqui na população fechada. Seria apenas uma questão de tempo, uma questão de quando. Então, se há reposição da população no plano, deve-se considerar também a idade, sexo e salário desses novos entrantes, porque isso vai afetar também todo o restante da curva, como as características dessas pessoas afetam os resultados em uma população fechada, assim também afetam uma população aberta e por um período de tempo ainda maior. Aqui nós temos algumas referências para as pessoas que quiserem mais informações e até a nossa próxima aula.